Olá pessoal, nós vamos falar sobre os movimentos sociais na Primeira República. A Primeira República ocorreu durante 1889 a 1930. Vários acontecimentos marcaram a história do Brasil, entre eles a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro foi um líder social e religioso brasileiro. Ele levava mensagens religiosas para a população mais carente. Em 1893, ele fundou a Arraial dos Canudos, onde os seus seguidores mais carentes foram morar. O local começou a crescer de uma forma desorganizada, porque o número de habitantes era muito grande. As pessoas mais poderosas e a autoridade da região não concordavam com o fato dos habitantes não pagarem impostos. E Antônio, ele lutava contra as injustiças e ele era contra os impostos, e por isso ele foi chamado de monarquista e inimigo da República. As três primeiras tentativas do governo de acabar com o Arraial foram fracassadas. Os sertanejos, eles se armaram e lutaram contra os militares. Na quarta tentativa, o governo da Bahia teve apoio das tropas federais. E então, militares do Brasil inteiro foram ao sertão baiano. Massacraram os habitantes do Arraial de uma forma brutal, incluindo mulheres, crianças e idosos. Antônio Conselheiro foi assassinado no dia 22 de setembro de 1897. No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital federal e passava por grandes problemas urbanos. Entre eles, o mais importante era a falta de saneamento básico. E a situação que o Rio de Janeiro estava passando facilitava muito a proliferação de várias doenças, tais como a tuberculose, o sarampo, o tifo e a hanseníase. O presidente da época, ele nomeou o médico e sanitarista Oswaldo Cruz como chefe do Departamento de Saúde do Rio de Janeiro para sanear a cidade. E foi aí que a revolta começou. A campanha de vacinação deu início em novembro de 1904. E a revolta começou aí por quê? Porque ninguém explicou para a população o que era uma vacina. A população tinha medo dos seus efeitos, do que a vacina podia fazer com ela. E em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas para vacinar as pessoas à força. Então, ou seja, as pessoas tinham medo da vacina porque ela foi aplicada de uma forma autoritária, de uma forma totalmente estranha. Então, as pessoas revoltadas com isso foram à rua manifestar. E eles quebraram bondes, apedrejavam prédios e etc. E tudo isso resultou no quê? Resultou em dezenas de mortos, centenas e milhares de pessoas feridas, pessoas presas. E o presidente Rodrigues Alves, ele colocou nas ruas o exército, a marinha e a polícia para conter esses tumultos. E então, passando alguns dias, a cidade foi voltando ao normal, foi voltando à ordem e à calma. E foi assim que ocorreu a revolta da vacina. A Revolta da Chibata foi um importante movimento social. Nesse período, os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos. As faltas graves eram punidas com 25 chicotadas. Essa situação gerou uma intensa revolta entre os marinheiros. Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca resolveu aceitar o ultimato dos revoltosos. Porém, após os marinheiros terem entregues as armas e embarcações, o presidente solicitou a expulsão de alguns revoltosos. A insatisfação retornou e no começo de dezembro os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras. Esta segunda revolta foi fortemente reprimida pelo governo, sendo que vários marinheiros foram presos em celas subterrâneas da fortaleza da Ilha das Cobras. Nesse local, onde as condições de vida eram desumanas, alguns prisioneiros faleceram. Outros revoltosos presos foram enviados para a Amazônia, onde deveriam prestar trabalhos forçados na produção de borracha. O líder da revolta, João Cândido, foi expulso da marinha e internado como louco no Hospital de Alienados. No ano de 1912, foi absolvido das acusações junto com outros marinheiros que participaram da revolta.
A revolta de contestado ocorreu durante a construção de uma estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Para a construção dessa estrada, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Esse fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região, que ficaram sem terras para trabalhar. O clima ficou mais tenso quando a estrada ficou pronta. Muitos dos trabalhadores que atuaram em sua construção tinham sido trazidos de diversas partes do Brasil e ficaram desempregados com o fim da obra. Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte da empresa norte-americana e do governo. Os coronéis da região e os governos federal e estadual começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria e sua capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o Beato de ser um inimigo da República que tinha como objetivo desestruturar o governo e a ordem na região. Com isso, policiais e soldados do exército foram enviados para o local com o objetivo de desarticular o movimento. Os soldados e policiais começaram a perseguir o Beato e seus seguidores, armados de espingardas de caça, facões e enxadas. Os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais que estavam bem armadas. Nesses conflitos armados, entre 5.000 e 8.000 rebeldes, na maioria camponeses, morreram. As baixas do lado das tropas oficiais foram bem menores. A guerra terminou somente em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender Adeodato, que era um dos chefes do último reduto de rebeldes da revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. A revolta do Juazeiro. Enquanto o contestado representava a persistência do messianismo no sul, o Nordeste também vivenciava movimentos de um acontecimento de caráter religioso. Essa revolta ela foi liderada pelo padre Cícero Romão Batista e os objetivos dessa revolta era derrubar o governador do estado do Ceará e assumir o controle do governo estadual. O descontentamento, o fanatismo religioso e a situação de miséria da população pobre favoreceram a participação dos sertanejos no conflito, sob a liderança do padre Cícero. E eles acreditavam que isso era uma guerra santa e que ela era contra as forças do mal, que era representada pelo governo. Essa revolta ela foi muito violenta e resultou em muitas mortes, e assim a família Ascioli resolveu ceder ao governo. A revolta de Cangaço foi assim como em Canudos no contestado. As condições gerais de pobreza e exclusão foram determinantes para a ação do cangaço. Organizados em bandos armados, os cangaceiros percorriam no sentido nordestino, saqueando fazendas e até mesmo alguns povoados. Algumas vezes, ao entrar em um lugarejo mais simples, distribuíam um produto de saque ou assalto anterior. Eles tinham formas de serem justiceiros do sertão. Quando não encontravam uma fonte mais abastada de onde tomar o seu sustento, atacavam a população pobre. Os cangaceiros eram muito temidos entre os grandes proprietários de terra, pois seu conhecimento geográfico regional lhes permitia ataques e fugas difíceis de serem impedidas. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, conhecido tanto por sua liderança quanto por suas ações violentas, espalhou o terror e provocou a indignação das autoridades constituídas que viam em seu bando um desafio constante ao seu poder. Os últimos momentos do cangaço do Brasil foi quando Virgulino morreu, no fim da década de 1930. A Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922, foi um crescente movimento de valorização da cultura nacional, que começou a se manifestar em meio à sociedade brasileira. Com passos muito lentos, alguns escritores se voltaram para a história nacional, assim como Euclides da Costa com os livros Os Sertões, onde relata a Guerra de Canudos. Opondo-se abertamente à submissão da cultura brasileira à estrangeira, o movimento modernista brasileiro passou a dominar na década de 1920, marcada pelo surgimento de várias manifestações artísticas. As artes plásticas, o cinema, a literatura passaram a expressar a influência do nativismo que deu a forma às expressões artísticas na época. A influência da urbanidade se faz sentir especialmente em 1922, quando a cidade de São Paulo assistiu à famosa Semana da Arte Moderna, em que se reuniram vários escritores e intelectuais que deram impulso à valorização do nacional. Na literatura destacaram-se os escritores Oswald Andrade e Mário Andrade. Na música, Heitor Villa-Lobos se destacou por influenciar na redefinição do erudito e do popular. A Semana da Arte Moderna de 1922 marcou a história brasileira como um momento de independência da cultura nacional. Sobre o movimento
separatista que aconteceu de 1922 a 1927. E esse movimento ele teve grande influência, seja política, econômica e até um pouco social. Politicamente falando, um dos principais critérios que eles tinham contra o governo era sobre as eleições, porque as eleições ocorriam muitas fraudes e havia muita corrupção. Sem contar que algumas pessoas não podiam participar das eleições, como, por exemplo, os analfabetos. Então, eles entendiam que essas pessoas precisavam de um líder que pudesse fazer isso por eles. E eles ganhavam total apoio, os cientistas ganhavam total apoio dessas pessoas, porque eles defendiam a educação e uma instituição nova. Economicamente falando, a gente pode falar do setor agroexportador, que tinha um forte interesse do Estado sobre essa agropecuária. E aquele lance, São Paulo, café, Minas Gerais, leite. Então, como tinha muito interesse no Estado, os setores urbanos começaram a questionar isso e começaram a ficar se sentindo cansados de serem colocados à margem da política e da economia no setor primário do governo federal. Dois líderes eu quero destacar, que foi o Isidoro Dias Lopes, que estourou aqui em São Paulo, e o mais famoso de todos, que é o Luiz Carlos Prestes, que foi super conhecido pelas suas atitudes comunistas, que estava lá no Rio Grande do Sul. O governo aqui em São Paulo começou a pressionar e apertar muito os revoltosos que eram contra o governo, então eles se mandaram para Paraíba, e daí Júlio Prestes também foi para lá e eles fundaram uma aliança, né? Eles começaram a ser dirigidos por Júlio Prestes.